Quem sou eu? O que você diz? O que se vê nem sempre é quem sou. Meus acertos e os meus erros, enfim, não revelam tudo quanto há em mim. O que sou é mais do que se vê. Quem sou vai além do que eu possa merecer. Sou alguém a quem Deus ama. Sou filho que finalmente aprende a aceitar o imerecido amor do Pai, que assim me salva do olhar do mundo e até de mim. Assim eu sou. Assim eu sou. Essa verdade verdadeira só é revelada para aquele que contempla o Deus vivo. Isaías, ao contemplar o Deus vivo, reconheceu que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. É daí que parte a necessidade do homem. A revelação da grande descoberta é essa. É quando o homem se enxerga a si mesmo, reflexo da glória do Pai. A glória de Deus é tamanha. E antes, ela é tão grande, que antes do profeta reconhecer que era um homem de lábios impuros, ele expressou: ai de mim, que habito no meio de impuros lábios. Primeiramente reconheceu que era um homem de lábios impuros. Isso que a palavra de Deus revela para nós. E nessa série que temos estudado desde setembro, isso tem sido evidenciado em cada ponto, em cada pregação que foi aqui estudado, que nos foi apresentado pelos pastores da nossa igreja. Hoje coube a mim fazer o penúltimo sermão dessa série à noite. O pastor Tiburcio deve estar terminando. E assim nós vamos entender esse processo da grande descoberta. Antes de entrarmos diretamente no texto que eu utilizo para abrir os nossos olhos para essa grande descoberta, eu quero dizer para vocês que essa grande descoberta, ela é revelada a partir de Deus para nós e a partir de nós para o mundo ela é mostrada. E ela é revelada por uma palavra que inicia, que dá o título dessa mensagem: a celebração. Celebração da maior descoberta. O que quer dizer celebrar? Celebrar quer dizer justamente tornar algo inesquecível, célebre. Celebrar é trazer a memória. Por isso que o povo de Deus celebra tanto. Por isso que a gente celebra. A gente torna célebre os atos do nosso Deus. E principalmente os atributos do nosso Deus. A santidade, a justiça. Tudo isso, o poder de Deus se manifesta através de nós hoje. Então a celebração é o palco que mostra a glória de Deus. A celebração
mostra e revela essa grande descoberta que a maioria de nós aqui já concluiu. Porque Deus habita em nós. O Emanuel, que está conosco, habita no nosso coração, habita no nosso corpo, na nossa existência, na nossa vida. E por isso nós celebramos. E o bom do crente é que ele celebra tudo. Em tudo dai graças. O crente não celebra só algumas coisas. O crente não celebra só coisa boa. Porque toda a experiência do cristão que vive iluminado pela verdade de Deus, apesar de sofrida, ela nos faz lembrar a atuação de Deus naquele instante da nossa vida. Então celebre também as suas derrotas, os seus fracassos. O crente também fracassa. Nós só não fracassamos numa coisa: na morte, porque nós temos a vida eterna. Se estivermos com o Senhor, a eternidade com o Senhor, aí nós somos mais do que vencedores. Todavia, nesta vida nós passamos por percalços e dificuldades. Tornar célebre essa existência de Deus, o poder de Deus, é feita de várias formas. Eu lembro que eu cantava lá num cadinho de terra que fica entre os montes, bem longe de mar, no sul do Espírito Santo, onde a vida é um encanto e a paz no lugar. Um lugar quase santo, com orgulho eu canto, que é Apiacá, minha cidade natal. Lá em Apiacá, eu cantava uma música que, quando eu era criança, eu não entendia bem, mas de tanto celebrar, de tanto trazer à memória, alguns aqui mais antigos devem lembrar dessa música. Ela diz assim: ando procurando a razão do viver, neste mundo mau. Como é que é o negócio? Quero a paz receber. E no final da canção ela diz: mas só Jesus pode dar a razão do viver. Então, eu fui criado ouvindo essa canção lá em casa. E também cantando. E essa celebração da razão do viver foi bem comum na nossa casa. Trazia-nos a memória que só em Jesus nós temos a razão do viver. Dentre tantas celebrações que nós ouvimos, essa alguns conhecem, mas tem uma outra que muita gente aqui já ouviu. É uma das celebrações mais conhecidas. E foi tão, assim, ou como dizem hoje, né, um louvor muito conhecido. É um louvor que não se trata de louvor a Deus, mas é um louvor que todo mundo conhece. Todo mundo não, muita gente. Que é aquele que o filósofo e matemático saiu gritando pelas ruas, ainda nu. Vocês sabem qual é? Eureka! Eureka! Ele tinha descoberto, Arquimedes tinha descoberto a solução para um problema que o rei tinha colocado para ele. O rei Irão tinha colocado para Arquimedes, um sábio de Siracusa, que ele tinha que revelar para esse rei se a coroa que ele estava encomendando era realmente de ouro puro. Arquimedes ficou pensando: como que eu vou resolver esse problema? E isso se tornou uma obsessão para Arquimedes. E tem uma cena célebre que alguns devem conhecer, que Arquimedes, ao tomar banho, entra na banheira e cai um tanto d'água. Daí ele concluiu: bom, a densidade de uma coroa de ouro tem que ser igual quando mergulhada numa água.
Se ela tiver outro material, ela vai ter outra densidade. Então eu vou colocar uma coroa de ouro numa bacia d'água, o que derramar tem que ser comparável com a outra que é de ouro puro. Arquimedes, ao descobrir, saiu gritando pela rua: Eureka! Eureka! Encontrei! Encontrei! Quem dera se nós fizéssemos isso com a palavra de Deus. Não sairmos nus por aí, mas sairmos nus metaforicamente falando, por que não? Nus, entregues na mão de Deus, confiantes na mão de Deus, saímos gritando: olha, eu tenho a maior descoberta de todos os tempos. Jesus é a razão da minha vida. Eu tenho essa descoberta e eu quero contar para todo mundo, assim como fez Arquimedes. E tem muitos outros que fizeram isso. É muito comum, quando nós estarmos felizes com alguma coisa, nós saímos proclamando dessa felicidade. Está muito fresco nas nossas mentes agora, né? A passagem do povo de Israel pelo mar, devido à novela que saiu aí na TV Record. Então está muito fresco até na imaginação daqueles que assistiram a novela, que mostrava a alegria do povo quando conseguiu fazer a ultrapassagem do Mar Vermelho. E eles saíram cantando. Miriam já pegou o seu pandeirinho, saiu cantando que Deus tinha livrado o povo e tinha derrotado todo o exército de Faraó. Eles saíram cantando, saíram celebrando a vitória em Jesus. Há uma celebração no texto da palavra de Deus, em Deuteronômio 6, de 4 a 9, que diz que esse ato de mostrar Deus deve ser corriqueiro em nossas vidas. Os judeus ainda praticam isso até hoje. É chamado Shema, que nós devemos conhecer. E pelo que vocês vão ver, e que vocês já sabem, muitos aqui, devíamos conhecer de cor. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentada em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O nome de Deus tem que ser mostrado. Os atos de Deus. Vamos ler esse texto juntos? É um texto maravilhoso e que revela o nosso Deus. Vamos juntos? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras estejam em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nas batentes das portas de sua casa e em seus portões. Há alguma dúvida? Não há. Temos que evidenciar o nosso Deus. Essa grande descoberta tem que ser mostrada. E olha que ainda não tinham a presença de Jesus na vida deles. Nós muito mais temos essa missão de evidenciar os atos salvíficos do nosso Deus. E isso é a tempo e fora de tempo.
não tem estação própria. Todo o tempo é próprio para nós proclamarmos a grande descoberta, que é a vida com Deus. E não adianta fazer isso só no discurso. Não adianta nós lermos isso, e é isso até que nós criticamos a cultura judaica. Só ler não adianta nada. Nós temos que viver. E ali destaca justamente isso. São coisas da vida. Amarre, converse, andando pelo caminho, nos braços, nos portais da porta, onde quer que você esteja. Essa descoberta tem que ser evidenciada. Pensando nisso, e pensando numa celebração, não num momento muito, vamos supor, feliz, entre aspas esse feliz, porque a felicidade do crente independe das circunstâncias, né? Então, eu procurei um texto que me mostrasse a atitude de um adorador, de um celebrador, quando encontrasse essa grande descoberta. Fui pesquisar e chegou o texto para mim do Salmo 43. O Salmo 43, a ênfase da mensagem está no versículo 3 e 4. Mas é muito interessante o início do Salmo 43. O início do Salmo 43 diz assim na minha Bíblia: faça-me justiça. O salmista, provavelmente Davi, estava cercado de críticas e de injustiças. É aquela famosa injustiça coletiva, que hoje modernamente nós chamamos de bullying. Davi estava sofrendo bullying, estava sofrendo injustiças, difamações, e ele clama ao Senhor: faça-me justiça. Como que essa justiça veio? Como que Davi, nessa espera da justiça de Deus, soube esperar? É isso que eu quero destacar nos versículos 43, nos versículos 3 e 4 do Salmo 43. Todavia, é bom lembrar também que tem a parte de Deus, que Deus faz, para que nós tenhamos uma vida plena nele, mas tem a nossa parte. Eu pretendo dividir esse estudo em duas partes. Antes, vamos ler também essa palavra do Salmo 43, versículos 3 e 4 juntos. Vamos lá? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Pai eterno, esta é a tua palavra, reveladora, suficiente para a nossa vida. Mas eu tenho a missão aqui nesta manhã de refletir sobre essa palavra. Eu peço que o Senhor me abençoe nesse propósito. E eu peço também que o Senhor abra os nossos corações para a luz e para a verdade, que vão ser aqui mostradas não por mim, muito menos pelos meus argumentos, mas pelo teu Santo Espírito em cada coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, já que cabe a mim essa função de tornar claro para nós um texto que já é claro, seria dispensável, mas
vamos tentar aproveitar esse nosso tempo da melhor forma possível. Para a gente entender bem esse processo da revelação e da celebração da maior descoberta, no nosso caso em Jesus, no caso de Davi, na pessoa de Deus Pai, que sempre foi Pai, Filho e Espírito, desde todos os tempos. Ele não tem início e não tem fim, é alfa e ômega. O coro Betel cantou na última música uma expressão: tu és a nossa luz. E ainda fomos mais fundo: és a verdade. As mesmas condições que Davi pediu ao Pai, para que ele pudesse, no final do versículo, no final do versículo, celebrar com alegria. A minha proposta aqui é dividir esse texto em duas partes. Qual é a nossa parte e qual é a parte de Deus? Como a parte de Deus é o início de tudo e o fim de tudo, vamos começar com a parte de Deus. A parte de Deus. Luz. Deus não reflete luz. Deus é a própria luz. É Ele que manda. É nele que nascem os raios. Ele não reflete, Ele não é espelho. Espelho somos nós. Nós somos a luz do mundo. Porque Jesus é a luz do mundo. Em Jesus, nós somos a luz do mundo. Somos reflexo do que Deus é. E queremos ser assim para que o mundo descubra também essa descoberta que nós temos. Função da luz: guiar, levar. Está bem claro aqui também, eu assisti a novela, então posso falar. Aquela imagem, foi tão bonita na televisão, aquela coluna de fogo, ali era a luz que guiava o povo pelo deserto. É esse tipo de luz que Davi, olha que Davi está fazendo o quê? Já celebrando, já lembrando que ele precisa da luz para ser guiado. Ele precisa da luz para que os seus caminhos, quando estiverem nebulosos e escuros, o seu caminho seja evidenciado. E a luz, ela tem outra função também. Além de mostrar o caminho, de clarear, há uma função da luz que é de revelar. É de revelar. O nosso processo de fotografia, ele é feito em que ambiente? Escuridão. Para que depois a luz revele aquele processo fotoquímico, físico-químico, que aconteceu para a revelação da imagem que foi fotografada. Bom, Deus nos revela coisas através da luz. A luz, tanto que quando nós lemos a palavra de Deus, acontece um processo que alguns confundem a palavra, mas isso é uma confusão básica, assim, que não tem importância alguma. A gente fala muito de inspiração e iluminação. Inspiração foi o processo que Deus usou para que a sua palavra fosse dada aos homens. E iluminação, isso em grosso modo. Iluminação é o processo que se dá em nós para que desfrutemos das verdades do texto bíblico. Então, a luz revela a verdade. Então, sem uma e sem a outra, nós não conseguimos desfrutar da plenitude desse conhecimento, que é o que vai nos libertar. O que liberta? A verdade.
A verdade o quê? Iluminada. Iluminada pelo texto da palavra de Deus. Bom destacar que aí ocorre uma guerra entre luz e verdade. Teve um período da nossa história chamado de iluminismo. Iluminismo. Onde o homem se percebe como o centro de todo o universo. Essa é a verdade que o homem concluiu. Essa é a verdade que o homem concluiu através do pensamento. Através do seu pensamento, ele descobriu que não era Deus o centro de todas as coisas, mas ele era o centro de todas as coisas. Daí decorre consequências que todos nós sabemos. O iluminismo coloca o homem no centro. Por quê? Porque é uma verdade concluída pelo pensamento, pela lógica. Então, essa verdade só quer dizer que é a nossa verdade. Porém, a verdade que nós estamos falando e que é iluminada no texto que nós vemos de Davi, do Salmo 43, versículos 3 e 4, é a verdade do próprio Deus. Ele é a verdade. Jesus disse isso, e todos sabem de cor aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus, Jesus, é a nossa verdade. Aqui já começa o primeiro choque dessa descoberta. É difícil o homem abrir mão da sua verdade. Várias vezes entramos em debates uns com os outros por causa da nossa verdade. Às vezes até achamos que essa é a verdade de Deus. Só que a verdade de Deus nunca dá confusão. É tolice nós imaginarmos que as guerras são feitas em nome de Deus. Tem gente repetindo isso direto aí agora. Os povos brigam lá no Oriente Médio por causa de Deus. É uma guerra santa, é uma guerra... Não é. É uma guerra de homem. De pensamentos de homem. A verdade de Deus nunca vai levar à confusão. A verdade de Deus, iluminada pela sua luz, e não pelo nosso raciocínio e pela nossa lógica, ela nunca vai levar à confusão. Por isso que Davi, em meio a críticas, em meio aquele bullying que ele estava sofrendo, pede a Deus: Senhor, envia a tua luz e a tua verdade. Essa é a parte de Deus. E Ele cumpre. Essa é a parte de Deus. É clara. Deus nos dá a luz e a verdade. Agora, a gente complica as coisas. A gente inventa um monte de outras coisas. E, historicamente, tem um probleminha no templo, na questão do templo e do tabernáculo. Olha que o texto diz. O texto diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Aqui quero deixar claro também que o que é esse tabernáculo? Tabernáculo foi o modo que Deus usou para que a sua presença fosse constatada no meio dos homens. Essa lei, esse foi uma vontade de Deus expressa a Moisés. Então, o tabernáculo é vontade de Deus. Ele foi claramente nascido em Deus para facilitar a nossa vida. O tabernáculo, ele era uma construção diferente do templo. O tabernáculo era uma coisa prática.
A própria palavra tabernáculo revela o verbo tabernacular, que é mobilidade. Era uma coisa fácil. Onde eu estou, o tabernáculo está. Aqui eu vou criar um altar e aqui está a presença de Deus. Naquele tempo, porque eles não tinham a figura de Jesus na vida deles. Então eles precisavam de ter a presença de Deus em algum lugar. Então Deus criou o tabernáculo para facilitar esse entendimento. É um recurso didático criado por Deus para que nós entendamos que ali Ele está. E Ele está conosco. E é ali que nós devemos buscar Deus. Ali que o povo usava para propiciação dos pecados, confissão dos pecados, essas coisas, sacrifícios e cultos. Então, a luz e a verdade tinham um lugar em Deus. E Deus se revelava de forma tabernacular, de forma móvel e fácil. Porém, vocês sabem que nasceu no coração de um homem o desejo de construir um templo. Nasceu no coração de um homem. Templo não é a ideia de Deus. Templo nasceu na ideia de Davi, coração de Davi, que foi construído por Salomão. E aí sim, fez toda uma estrutura imensa para que ali se encontrasse Deus e ali seria chamada a casa de Deus. É lógico que Deus, em sua misericórdia, em seu amor, também usou o templo como figura para nos ensinar da sua presença. Mas eu fico com um pregador deste século, brasileiro, de Madureira, que está hoje na glória, chamado Exaltino Gomes Coelho, que dizia: Jesus se sentia incomodado com o templo. E a gente pode perceber isso na vida de Jesus. O templo era incômodo para Jesus. Tanto que ele falou: olha, eu destruo isso aqui e construo um outro, que sou eu mesmo, em 3 dias. Em 3 dias vocês verão um novo e definitivo templo, que sou eu. Corre aí o grande risco do homem fazer da sua verdade a verdade de Deus. Ao contrário, fazer da verdade de Deus a sua verdade. É isso que a gente deve fazer. E não a nossa verdade, a verdade de Deus. Para que não corramos esses riscos de atrapalhar o plano de Deus em nossa vida. Essa é a revelação que Davi, o insight de Davi: envia a tua luz e a tua verdade, para que eu possa ver os teus tabernáculos. Ali eu vou encontrar a luz e a verdade. Essa é a parte de Deus. Nos revelar e nos mostrar. E Ele faz isso de forma fácil. Eu lembro de encontrar muitos crentes que têm medo da palavra de Deus. Eu não tenho cultura para interpretar a lei, é muito complicado, o pastor fala aqueles termos lá do original, do grego, do hebraico e tal. Meus irmãos, a verdade que Deus quiser te revelar, Ele vai te revelar. Ele pode usar o conhecimento do pastor? Pode. Mas Ele pode usar, e essa arma você não precisa recorrer a ninguém, o próprio Espírito Santo. Então, não tenha medo de ler a palavra de Deus e pedir: Senhor, envia a tua luz e a tua verdade, para que eu descubra o verdadeiro sentido da tua palavra em minha vida. Faça isso diante de Deus. Busque conselho do seu pastor, busque conselho dos mais experientes. Isso também é tarefa do santo, isso também é tarefa do crente. Aceitar orientação,
aceitar ajuda, justamente para nós não cairmos nessa confusão de fazermos a verdade de Deus a nossa verdade, de fazermos a nossa verdade a verdade de Deus. Então, essa é a parte de Deus. Mas, para continuar e concluir esse tempo de reflexão, eu quero pensar com vocês também qual é a nossa parte nisso tudo. Qual é a nossa parte? E eu quero voltar ao Shema. Lembra de Deuteronômio? Aquela é a nossa parte. Aquela é a nossa parte. Davi traduz isso pela expressão: então irei ao altar. Altar também era um tipo de tabernáculo. Era um tipo de local onde se celebrava um ato salvífico de Deus. Tem um altar que todo membro desta igreja tem que conhecer. O altar que está revelado em Gênesis 35. Gênesis 35 nos apresenta um altar que tem um nome muito sugestivo para nós. Gênesis 35:1 diz assim: disse Deus a Jacó: suba a Betel, estabeleça lá e faça um altar a Deus, que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Era para que Jacó lembrasse do livramento. O altar é para isso. Para nós rememorarmos, lembrarmos do ato de salvação de Deus. Tem um outro altar também muito conhecido, ficou conhecido como Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E ali lembrávamos. Hoje o nosso altar maior é a palavra de Deus. É ali que Deus se revela a nós. Então, se Deus se revela com luz e verdade, cabe o homem ir buscar. Essa é a parte do homem. Buscar na palavra. Buscar, para Davi, que não tinha a palavra, buscar no altar, onde a presença de Deus era manifesta. Ali Davi buscava a grande descoberta. Ali Davi buscava os insights, que eram nada mais, nada menos do que iluminações do Espírito Santo para a sua vida. Tanto que ele diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Era justamente na palavra de Deus, no altar de Deus, onde Deus se mostra claramente, que Davi buscava humildemente. Lembre-se disso. Humildemente. Lembra de Isaías? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ali ele viu a glória de Deus. A glória de Deus é revelada a nós. Para que nós a enxerguemos, precisamos de ter os nossos olhos iluminados e os nossos corações abertos, para que o Espírito Santo faça a sua parte em nossa vida. Então, ir ao altar pode ser metáfora também de outras coisas. Por exemplo, estamos aqui agora nessa manhã. É lógico, e é um engano de muitos aqui, eu tenho certeza disso, até porque eu ouço isso frequentemente, de ter nesse momento o único encontro que tem com Deus na semana. O que é lamentável. Alguns irmãos chegam para mim depois do culto com ar de juiz, avaliando o culto, ou pela música, ou pela iluminação.
Enquanto tantas verdades estão sendo reveladas aqui, o irmão preocupado com a luz, com a iluminação, com coisas que servem para nos ajudar ou atrapalhar, dependendo de nós deixarmos que isso atrapalhe na nossa vida. Mas, se nós buscarmos humildemente ao Senhor todos os dias, o que vai acontecer nesse encontro aqui? Esse encontro aqui é para testemunho. Meu irmão, se você está aqui para reabastecimento das suas energias, eu acho que o irmão deve estar com a carga muito baixa. Porque tem que ser todo dia, toda hora, na cabeça, por onde andar. Lembra do Shema? Nos umbrais das portas, andando pelo caminho, assim que deve ser, e não num culto público, não num culto público, também num culto público. Deus só vai se revelar aqui, se Ele estiver dentro de nós, e a evidência de Deus dentro de nós, é justamente o relacionamento que nós temos com Ele. Se nós não tivermos esse relacionamento todos os dias, Ele não vai ser revelado aqui. E você vai perder tempo com coisas que não valem a pena. Venha aqui, metaforizando, ao altar, ao templo, para testemunhar. Aqui não tem audiência. Vocês não são espectadores. Eu não sou espectador. O único espectador aqui é o nosso Deus. Ele é que tem que ser celebrado. Ele que tem que ser agradado. Ele e somente Ele. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então não cabe a nenhum de nós aqui julgar isso e aquilo, outro, por causa da nossa verdade, por causa do nosso gosto. Chegue-se a Deus e não vai ter tempo para essas coisas, porque a presença de Deus é tão magnífica que você vai sair igual Arquimedes saiu, saltando, pulando. Eu encontrei, eureka! Eu encontrei a verdade. É isso que vai ser manifesto aqui. Me choca às vezes, e eu não deixo que isso atrapalhe meu culto, por muitas vezes atrapalhou, mas a maturidade ensina a gente, né? Então, e eu levei um bom tempo, uns 15 anos para aprender isso, mas aprendi. Nada aqui é possível para atrapalhar meu culto, nada, porque o meu foco é o Senhor. Eu quero ir ao altar. Eu quero desfrutar da iluminação e da verdade de Deus. Aí sim, eu vou poder celebrar. Que a gente vai chegar lá. Que é o final do verso 4. Onde Davi, depois de pedir o socorro de Deus, para que Deus tivesse justiça na sua vida, ele vai celebrar. E nós vamos ver isso. Outra coisa que Davi descobriu ao chegar-se a Deus, ao desfrutar da presença de Deus, por estar no altar, diante do altar de Deus, iluminado pela verdade, é que Deus era a sua alegria. E não era só a sua alegria, é a minha grande alegria. É assim que o salmista fala. Deus é a minha alegria. Eu vou ao altar porque Ele é a minha alegria. Domingo passado o pastor Fernando deixou isso bem claro para nós aqui. Que a alegria do Senhor é a nossa bateria, é a nossa força. Quando vimos aqui com o intuito de alegrar a Deus, de fazer a palavra dele ser celebrada, que o seu nome se torne inesquecível,
Só essa tarefa já é grande demais para nós termos tempo de pensar em outras coisas. Nós queremos celebrar, mostrar Deus, o que Ele fez durante a nossa semana. E aí nós temos momentos ótimos ali no corredor, aqui no Pioneiros, aqui neste culto. Quantos testemunhos nós já ouvimos aqui? E você não testemunha só num momento clássico como esse, não, mas aí do seu lado. Você pode celebrar e contagiar quem está do seu lado. Eu lembro que uma vez uma pessoa se converteu por causa da expressão do rosto de uma pessoa. Olha o que Deus usou. A expressão do rosto de uma pessoa. No coro de jovens que a Tatiana regia lá em Campinas, tinha um rapaz que ele tinha uma deficiência. E ele cantava só uma nota. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Mas ele cantava com uma expressão que todo mundo pensava que aquele irmão era um excelente cantor. A Tatiana, eu acho que só falava para ele cantar um pouquinho mais baixo, para não atrapalhar. Mas a expressão dele contagiava a igreja, porque revelava a presença de Deus. Você vê uma coisa que só é uma pessoa que tinha muitas dificuldades, para subir para o coro ele ia mancando assim, com muita dificuldade. Para ficar em pé, às vezes eu notei que tinham irmãos que eles se escoravam para poder cantar. Se escorava, mas era lindo ver aquele rapaz cantar. Você lembra o nome dele? Esqueci agora o nome dele. Era lindo, porque a gente via ali a preocupação de louvar a Deus, de mostrar que Deus era a grande alegria dele, mesmo ele tendo um futuro muito comprometido. Um futuro muito comprometido, com muitas dificuldades. Tudo para ele era muito mais difícil que para a gente. Ler era uma dificuldade enorme para ele. Escrever, muito mais. Se comer era difícil para ele. Mas a gente via no rosto daquele rapaz que Deus era a grande alegria dele, a grande motivação. Essa é a nossa parte. Sabe por quê? Porque a alegria, nesse texto de Davi, ele expressa prazer mesmo, sentimento, prazer. Mas a alegria, em grande parte dos textos bíblicos, tem muito a ver com a palavra contentamento. Daí, contente. Estou contente com o que eu tenho. Aquilo é a minha alegria. Estou pleno, mesmo sendo pouco. Eu lembro que quando eu orava a Deus pedindo uma coisa melhor na minha vida, eu agradecia pela que eu tinha. Senhor, eu gostaria muito de mudar de apartamento, mas eu te agradeço por esse aqui. Ele é muito bom, ele me protege do frio, ele é um pouco apertadinho, mas ele me protege do frio, ele me livra do mal. Ele me habita a minha família, o meu lar. Muito obrigado. Mas assim que o Senhor puder, para a sua glória, o Senhor pode me dar um melhor, um maior? Isso me impedia de fazer uma loucura, de dar um passo maior que a minha perna, investir mais do que eu poderia. Então Deus sempre vai nos revelando e nos mostrando. Basta nós focarmos de que a nossa alegria é o Senhor. Quando a nossa alegria está no Senhor, pode estar nevando, caindo fogo do céu, mas você vai estar com alegria no Senhor. Quando você está com alegria no Senhor, você pode estar indo em direção ao Acecamargo.
mas você vai com a alegria do Senhor no seu coração. Alguns irmãos aqui dessa igreja sabem bem disso. Eles vão em direção àquele hospital, mas vão com a alegria de Deus no coração. Porque a alegria dele está no Senhor. E é isso que nos leva a celebrar. Isso que Davi fez. Isso que fez Davi celebrar. Então toda essa verdade revelada nos leva à celebração. Essa é a descoberta essa é a grande descoberta da mensagem de Deus. É o que Davi aprendeu na sua vida. Por isso, que em meio ao bullying, em meio à pressão dos adversários, ele pôde celebrar ao Senhor, que era a sua alegria. Lembra também do episódio de Davi, quando foi ter o seu primeiro filho com Betseba? O menino morreu, mas antes teve um tempo de enfermidade. E ali Davi clamou ao Senhor, Davi se vestiu de saco, Davi fez toda aquele mise-en-scène característico da dor do hebreu. Mas, quando ele soube que o menino tinha morrido, o que ele fez? Tomou um banho e foi comer. E agradeceu a Deus. Tomou um banho e foi comer. Ninguém entendeu aquilo. Ora, quando o menino estava doente, você estava triste. Agora que ele morreu, você fica forte. É porque a alegria de Davi estava no Senhor. E qualquer que fosse a direção do Senhor para aquela situação, Davi celebraria. E ele celebrou. A história de Davi me leva a uma história contemporânea. É a história do hino 137 do Inário para o Culto Cristão. O hino 137 do Inário para o Culto Cristão foi composto por um casal. Se você depois tiver o inário, que é uma raridade hoje, quase ninguém tem, até porque nem tem para vender também, devido à modernidade, não tem para vender, ou alguém tem no tablet, alguma coisa assim, mas se você for ver lá no inário, essa composição é feita por um casal, William e Glória. Um casal de homem e mulher, do jeito que Deus criou. Eles comporam esse hino porque quando eles souberam da gravidez da Glória, quando Will, mais conhecido intimamente como Bill, soube da gravidez da Glória, eles começaram a ficar muito preocupados. Senhor, nós temos uma vida muito itinerante, nós somos missionários. Missionários músicos, pior ainda. Missionários músicos, vivemos aqui e ali das ofertas dos irmãos. Como vai ser o futuro dessa criança? Como vai ser o futuro desse menino? E não é à toa que tem a segunda estrofe desse hino, começa assim: que belo é um bebezinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está. Assim termina a segunda estrofe. Isso é o fruto da confiança de quem teve a maior descoberta escancarada à sua frente. Isso é fruto, isso é celebração de quem contemplou a verdade iluminado pela luz de Deus. Então, eu te convido a fazer desse momento um momento de celebração
da verdade de Deus na sua vida, te salvando da morte eterna, te livrando de problemas que você nem imagina, porém deixando você passar por alguns para que você aprenda. Eu te convido a ficar em pé e celebrar a Deus, porque vivo Ele está. Essa é a grande descoberta.